Uma das maiores magias de Jojo é você terminar uma parte e ficar imaginando o que o Araki vai inventar na próxima. Depois que eu terminei a parte 7, que já é muito familiarizada com a melhor parte de Jojo, eu fiquei ainda mais curioso para saber o que seria da parte 8. E olha, eu não imaginava que eu gostaria tanto dessa parte. Até porque ela parece ser meio subestimada dentro da fanbase. Mas ó, eu cheguei por agora no fandom, estou me atualizando, então eu posso estar falando uma grande burrada aqui. De qualquer forma, eu só queria vir aqui hoje comentar sobre tudo que achei dessa história. E ó, pode ficar sossegado, vai ter sim alguns spoilers, mas eu não vou destrinchar muitas coisas, porque esse é mais um vídeo que eu comento de forma geral, justamente para ser uma indicação. E aí depois eu vou trazer vídeos específicos de personagens e aí sim eu vou entrar em spoilers. E obviamente eu não vou nem esperar o lançamento do anime da parte 8, porque assim, mano, isso vai acontecer daqui uns 20 anos. Então a gente vai ter vídeos sobre personagens de JoJo muito antes de Shibuya. Se em Shibuya acompanhamos uma história que acontece em um cenário um tanto distante, aqui nossa atenção retorna para Morio, porém uma Morio completamente diferente. E isso para mim já é um dos grandes destaques de JoJo. A todo momento essa história pega a parte 4 e ressignifica seus símbolos, seus marcos, seus personagens. Se lá tínhamos uma pegada mais Slice of Life que depois entra em uma trama maior de suspense, aqui é como se fosse o contrário. O suspense rola desde o primeiro capítulo e é no meio dele que teremos algumas coisas mais episódicas. A tragédia em torno de Morio ainda está muito presente aqui, na realidade está ainda mais intensa, gerando discussões muito mais sóbrias inclusive. Se os maiores atos de vilania lá na parte 4 foram provenientes de um serial killer com suas manias, mas que também tem uma certa humanidade, aqui caímos em uma trama muito maior que girará em torno de buscar formas de lavar dinheiro, basicamente, controlar o monopólio comercial, mas toda essa densidade ainda possui seus personagens mais humanos. Então a todo momento o Araki fica brincando com isso. E olha, eu poderia rechear isso daqui de inúmeros exemplos, pois realmente não falta. Desde coisas brutas como a versão nova do Kira, ou até mesmo coisas mais sutis, como a representação da ambulância e do hospital aqui. Mas em definitivo, toda essa história, todo esse peso só se torna tão gratificante graças ao excelente protagonista. Eu digo que é um dos meus JoJos favoritos e talvez é o meu primeiro. Mas tá, deixa eu introduzir essa história melhor porque pode estar parecendo muito confuso. Morio era uma cidade comum com seus próprios pontos turísticos e riquezas. No entanto, após um intenso terremoto, tudo mudou. Além da destruição já esperada, um fenômeno estranho aconteceu. A repentina elevação do terreno destruiu inúmeras construções, surgindo as apelidadas paredes oculares. Um fenômeno inexplicável que carregava inúmeros segredos. Por que surgiram? O que existe nesse território? Por que eles se relacionam tanto com stands? Por enquanto, isso não importa muito. De certo modo, a cidade se acostumou com a sua presença. Logo no início, percebemos que uma garota chamada Yasuho acaba encontrando um homem nu, enterrado próximo dessas paredes. E bom, com esse foco da marca de nascença, tudo já tá bem explicado, né? Sim, esse homem é um Joestar. A questão é que o rapaz não lembra de nada. Ele não sabe quem é e muito menos como foi parar ali. Yasuho o salva antes que ele seja engolido pela terra outra vez. Tudo isso causa uma situação desconfortável, principalmente para a garota. E tudo só piora quando um cara que não larga de seu pé por achar que possui um caso sério com ela, avista a cena e agressivo tenta golpear nosso protagonista. Porém, ele logo revida, mostrando o primeiro deslumbre de seu poder. De seu corpo sai uma bolha, a qual acaba tirando a visão de seu adversário. Não bastando toda essa confusão, Yasuho repara em algo perturbador. Se em algumas histórias um personagem embola bola, o outro fica sem as bolas, aqui nosso personagem possui 4, olha só. E é bizarro que esse detalhe existe uma explicação muito coerente que revela um dos maiores plot twists de toda essa parte.
Mas é ainda mais engraçado perceber o quanto que meu mano Araki ativou o hiperfoco em sexo, porque, meu amigo, teremos muitas cenas desconfortáveis e outras que enaltecem esse estímulo presente na vida de jovens adultos. Faz sentido? Faz. Principalmente pela época em que essa parte foi escrita e pelo ano também que a história se passa. E flerta mais com essa não tão nova geração. Mas, sendo sincero, soa muito estranho à primeira vista, pois é muito discrepante a forma que esse tema é abordado aqui quando comparamos as outras histórias de Jojo. E algo que até engrandece essa distorção quanto à parte 4, quando a gente para pra pensar. É como se aqui tudo fosse mais sujo, sabe? De qualquer forma, Yasuho se sente na obrigação de ajudar o perdido jovem a buscar suas memórias. Pois é, a única coisa que ele lembra é da própria Yasuho. A jovem percebe que a maior dica para buscar o passado está no chapéu que o menino utiliza. Ela conhece a loja que vende roupas desse tipo. Assim, nossos personagens fogem do hospital. E dessa fuga e também de uma luta próxima, conseguimos entender melhor como que o stand do nosso protagonista funciona. E olha, eu acho ele estupidamente criativo, meu Deus do céu. Tinha que ser realmente uma outra versão da parte 4, vamos falar assim, né? Porque o stand do Josuke eu já achava incrível, mano. E esse daqui é só surreal, velho. Basicamente, a partir de suas bolhas, nosso protagonista consegue roubar algum atributo de seu alvo. Lá no início, ele havia roubado a visão do inconveniente rapaz. Agora, para escapar do hospital, ele rouba a saciez da policial, que estava ali vigiando a sua saída. Dessa forma, ele obriga com que ela vá beber alguma água. É bem agonizante a forma que o seu poder funciona, mas no fim ele não está machucando ninguém diretamente. Tipo, eu vi esses quadros aqui e eu ficava, meu Deus, que agonia. Quem tem tripofobia, misericórdia, mano. Depois da fuga, a loja é visitada e descobrimos que o vendedor lembra do rapaz e do nome dele, que é simplesmente Yoshikage Kira. Sim, isso mesmo, esse é o Kira. Yasuho leva até então o Kira à sua casa, mas algo soa muito estranho. Existem provas para o nosso protagonista acreditar que ele de fato é o Kira, porém algo parece estar desconexo. Suas memórias não retornaram, nada está encaixando muito bem. Se esse algum dia já foi ele, não parece ser mais. Espiando a casa, Kira encontra diversos detalhes que remetem até mesmo o antigo Kira lá da parte 4, porém logo se depara com algo um tanto desconexo. Dentro de seu banheiro avista uma mulher totalmente despida em sua banheira com algumas tatuagens estranhas. Ela diz que não é sua namorada e de certo modo está apavorada, pedindo por ajuda. Kira havia prometido que iria ajudá-la. Descobrimos, junto com Yasuho, que esse Kira possui um álbum muito perturbador e juntando com o pedido de socorro, a garota compreende que nunca mais quer ver ele. Ela foge e descobrimos que tanto a mulher quanto o garoto, que já não se sabe mais se é o Kira, estão sob o ataque de um usuário de stand que sempre odiou o Kira, ele havia feito uma armadilha. A luta acontece e é bem angustiante pelo fato do adversário conseguir controlar os movimentos dos membros de seu alvo. Então assim, nossa, mano, é uma loucura essa ser a primeira luta, inclusive, tá? Muito bom. Enquanto tudo isso acontece, Yasuho se recusa a acreditar que de fato aquele garoto é o Kira. Nós também, como leitores, não queremos acreditar nisso, ainda mais porque a gente sabe como já foi a outra versão do Kira. Agarrada nessa esperança, ela acaba retornando e ela se depara com todo esse conflito. Graças à sua intervenção, a luta se encerra, o adversário é revelado e de fato ele não reconhece o rapaz como Kira. Mesmo parecendo muito, existe algo estranho ali. Guiados por relatos e antigas fotos, Yasuho e nosso protagonista voltam ao local do início da história. Isso porque o Kira havia tirado uma foto próximo de lá. Com mais calma, à procura de respostas, algo chocante surge. Mais um corpo é encontrado enterrado. E esse é o de Yoshikage Kira. Mas a loucura, o choque não para por aí. Ele foi encontrado sem as duas bolas. Sem nenhuma marca de extração.
Ai, cara, é muito... Nossa senhora, mano. É muito cômico o Araki fazer essa ligação. E de fato, isso vai fazer sentido mais pra frente. Mas a questão é, então, quem diabos é o nosso protagonista? Ele é filho de quem? Com tudo isso, a nossa história enfim se inicia, com o nosso protagonista sendo de certo modo adotado pela família Higashikata. Yasuhu o nomeia de Yosuke, e assim temos uma nova versão do antes conhecido Yosuke Higashikata, que seguirá perseguindo pistas para entender quem de fato ele é, enquanto se entrelaça em uma história muito sombria dessa nova família. E que começo atípico, não? Acompanharmos um Joestar que sequer sabe quem ele é traz toda a diferença para essa narrativa. Nós queremos descobrir junto com ele o que diabos ele é, de onde ele veio, o que ele tem que fazer. E a Yasuhu é um complemento perfeito. É muito bom ver o Araki dando mais destaque para uma personagem feminina. E ela é realmente uma outra protagonista. Ela é muito importante para todas as descobertas que teremos quanto auxílio de algumas lutas. E ela é interessante pra caralho. A história dela é muito foda, mano. E que sim, vai ter um vídeo sobre ela, porque eu realmente, mano, eu fiquei muito chocado com essa história dela. E eu acho interessante que o design desse Yosuke já nos revela algo crucial que a gente só vai entender daqui uns 20, 30 capítulos. Se você reparar bem, o seu olhar, as suas bolhas, possuem umas coisas diferentes ali. A história raramente vai ficar pedante ou arrastada. Isso se deve também pela inserção de novos conceitos e, obviamente, pela inserção dessa família Higashikata. Existem 3 conceitos que vão ser os pilares de toda essa história. E eles são, basicamente, a conexão de Johnny Joestar com toda essa história, as frutas Hokakas e os humanos de pedra. Sobre o Johnny, eu não quero falar muito sobre, justamente porque ele possui uma importância não tão óbvia assim. As Rokakas ou Lokakas são frutas raras que foram encontradas bem distante do Japão. E elas possuem um poder misterioso. Resumidamente, quando você come uma dessas frutas, você consegue curar qualquer tipo de problema de saúde. Porém, haverá consequências. Alguma parte do seu corpo se tornará pedra. Mesmo assim, ela é quase que um milagre. E é justamente por isso que ela vai movimentar muito toda essa trama. Pois existe todo um mercado em torno dela, que também conversa muito com os humanos de pedra. Eu gosto de pensar que o Araki simplesmente olhou para esse corno aqui da parte 4, que acabou virando essa mescla de pedra aqui, e decidiu fazer esse conceito, foda-se, porque sim. Bom, falar sobre eles é muito explícito, o nome deles já é o que eles são. Por algumas mudanças genéticas, esses humanos se parecem bastante com humanos comuns, só que possuem essa habilidade de se petrificar. Eles vivem muitos anos, alguns deles possuem sim stents, e no geral, pela sua natureza, eles não possuem muito um tato social, o que até mesmo reforça todo esse egoísmo que alguns deles possuem. E bom, durante a obra, alguns dos vilões mais importantes serão sim humanos de pedra, pois esses possuem relação direta com as Okakas e também estão atrás do obscuro passado de Yosuke. Então eles vão se esbarrar em muito durante toda a história. Acho engraçado ficar usando tanto o termo bizarro ou bizarrice quando tô falando de Jojo, porque meio que tem no título. Dito isso, eu acho muito bizarro e muito interessante todo o conceito dos humanos de pedra, tá? A forma que o Araki detalhou o nascimento, o desenvolvimento desses seres é tão... Mano, o cara tava loucaço das ideias, velho. Ele criou um novo ecossistema pra esse mundo, isso é bizarro, cara. E ao mesmo tempo ele consegue trazer algumas discussões profundas para esses personagens. E como eu havia dito, a família Higashikata também é peça primordial, né, de toda essa parte. E olha, eu gosto muito de cada integrante aqui, tá? Todos possuem características bem marcantes e a grande maioria possui stands muito criativos. Todos os filhos possuem momentos bem intrigantes, tanto Daya, quanto Joshu, quanto Hato e Jobin. Esse Joshu é uma merda, mas ele funciona como esse cara que você bate o olho e já fica puto, mano. Eu realmente acho que o Araki tava com raiva de alguém e quis fazer o personagem mais escroto pra simbolizar essa pessoa. Nossa, esse cara é detestável, mas ele é um bom personagem justamente porque ele cumpre esse papel. O pai dessa família, o Norisuke, a todo momento
momento te deixa um tanto intrigado. Ele é uma pessoa boa ou não? Ele esconde alguma coisa ou não? O que de fato ele quer fazer? Demora um pouco para realmente termos essa resposta consolidada. E os outros integrantes da família, tanto o Tsurugi, a Mitsuba, a Kato e os outros descendentes, agregam bastante, mesmo que esses personagens às vezes aparecem ali muito pontualmente, em 2, 3 capítulos apenas. O que eu quero dizer é que toda essa família abraça não só o Josuke, mas nós como leitores, pois rapidamente nos sentimos imersos em todo esse drama familiar. As discussões, as tretas não resolvidas, os segredos, as singularidades, tudo é tão bem colocadinho que você realmente se sente muito inserido. Claro, não vai ser todos que terão muito destaque. O Jobin, com toda certeza, é um dos que mais possui destaque e é muito bom, é um excelente personagem, justamente por ele ser um tanto sim identificável. O que ele faz possui sim uma motivação válida. O Tsurugi também é outro que movimenta muito toda a história. Ele me irrita bastante, tem umas coisas bem esquisitas que o Araki resolveu fazer com esse personagem, mas no final eu acho o desenvolvimento dele muito bom. Só que independente se um personagem apareceu poucas vezes ou muitas, o autor conseguiu colocar eles em momentos chaves, gerando sempre circunstâncias relevantes, mostrando pra gente algum novo segredo, movimentando as peças para algo maior acontecer. Então eles são muito carismáticos, muito singulares e funcionam como um todo. Até o Joshua, que é um merda, tem uns momentos que, mano, é um saco. Ele possui uma certa relevância, então assim, é interessante isso. Não bastando os integrantes dessa família, tudo em torno dela, nossa, é muito vívido. A propriedade, o trabalho de cada um, tudo isso se interliga de uma maneira muito orgânica e que resulta em pontos chaves para descobrirmos todo o mistério da história. Morio, eu sinto que aqui na parte 8 consegue ser ainda mais viva do que na parte 4. Isso me pegou muito desprevenido, de verdade. Um diferencial que amo é percebermos que o Araki decidiu fazer a nossa dupla de protagonistas se entrelaçar com algumas questões mais amorosas. Há uma pincelada aqui de romance que, pô, sempre me deixa com o coração bem quentinho. Os dois personagens combinam muito um com o outro e é da hora demais ver um casal tendo esse protagonismo em Jojo. Agora falando de outras coisas um pouco mais rápidas, fiquei em choque com os stands. Aqui temos umas habilidades muito criativas. É bizarro o quanto que o Araki só vai aperfeiçoando cada vez mais todo o seu conceito e como ele consegue fazer aquilo ter muito sentido e ser muito fácil de compreender. É bizarro, cara. O maluco explicou uma das coisas mais complicadas na reta final com apenas um balãozinho de fala ali. E você olha e fala, faz total sentido mesmo. É claro que com todos esses poderes muito inventivos, teríamos lutas insanas. E o melhor, todas essas lutas são resolvidas de formas completamente inesperadas. É uma escrita inteligente, como sempre foi vindo do Araki, que não resume as circunstâncias apenas com quem tem o maior poder. Sobre vilões, aqui eu sinto que temos o maior upgrade quando a gente compara com a parte 4. Claro, a parte 4 possui o Kira, que é sensacional, mas os outros vilões não são tão interessantes assim, pelo menos eu acho. E aqui todos que aparecem, ou pelo menos 90% deles, são bem contextualizados, usados e carismáticos. Não acho que tenhamos um vilão tão bom igual o Kira nessa parte 8, mas aí pode ser só uma opinião própria minha mesmo. O Wonder of You, que é o vilão que eu acho que todo mundo que nem sequer começou a parte 8 já ouviu falar, ele possui um poder extremamente poderoso. Um dos mais, inclusive. O que rende momentos criativos e desfechos muito bons. Mas sinto que ele teve pouco espaço, pois ele apareceu pouco na obra, apesar de que ele sempre esteve na obra. Eu não vou falar mais muito sobre isso não, tá? Então eu acabo gostando de outros personagens que tiveram mais impacto por muito mais tempo durante toda a escrita. Mas Wonder of You é bem foda e rende cenas muito marcantes. Jojo Parte 8 é sobre uma tragédia que circula tanto a família Higashikata como boa parte de toda a cidade de Morio. Mas, mais do que isso, é um conto de esperança. Esperança na resolução de grandes problemas, esperança no entendimento do que é viver, esperança de recuperar as memórias, em confiar em novas gerações, em encarar o caos, a calamidade de frente, sem nunca se afastar, acreditando sempre que há, sim, uma resposta para tamanha dor. E isso é poderoso.
é uma mensagem bem tocante, tá? Principalmente ali nos últimos capítulos. Eu gosto de perceber como o Josuke, no final da história, descobre sim sobre todo o seu passado, nutre muitos sentimentos por alguns detalhes, mas entende que ele quer ser o Josuke. Ele não precisa se encontrar mais, ele já é esse personagem, o Josuke, ou nosso apelidado Gap. Se você ainda não leu a parte 8 de Jojo, na moral, eu recomendo muito, 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 muito. Sinto que ela mantém quase o mesmo nível que a sétima, e isso é bizarro pra mim. E todo esse suspense é muito delicioso de se acompanhar, velho. É como se estivéssemos montando um grandíssimo quebra-cabeça. E agora, só no finalzinho, entrando um pouquinho em spoilers, eu simplesmente amei toda a história do Josuke, que a gente descobre que ele é a fusão tanto do Kira quanto do Josefumi, o que explica o lance dos olhos, o lance do stand e toda a perseguição que o Josuke sofre. E o que eu acho mais interessante da relação desses dois personagens antes da fusão é justamente perceber como os dois se conheceram e como nenhum dos dois é necessariamente puro, santo. Kira, mesmo sendo um exímio médico, a qual salvou a vida de inúmeras pessoas, inclusive do Josefumi, é uma pessoa um tanto má. E o Josefumi, por conta da sua falta de criação, já que a mãe, de certo modo, o abandonou, se tornou alguém mais amargurado, porém, ainda assim, uma pessoa que vise o bem, mesmo que passe por cima de outras. E todo o lance da nova Hokage, da mãe do Kira, do lance da troca equivalente, tudo isso é... Nossa, isso é tão bom, tão bom. Definitivamente entra ali no meu top 3 de Jojos. Nossa, facilmente. O Josuke é insano. Podem ficar sossegados. Eu vou fazer um vídeo sobre ele, com toda certeza. Mas e aí, o que vocês acharam do vídeo? O que acharam dessa parte 8? Já leram ou não? Quero saber de vocês, então não se esqueçam de deixar seus comentários. Sua avaliação, seu compartilhamento e seu hype também ajuda imensamente o canal. Tudo isso faz com que o vídeo chegue até mais pessoas, então, pô, é muito importante, eu agradeço muito pela essa ajuda. Quero mandar um salve especial para todos os membros, meu muito obrigado por ajudar de forma financeira todo esse projeto. Ainda estou me organizando para ter um plano semanal melhor e com isso, com toda certeza, vocês terão mais conteúdos gerais e também mais conteúdos exclusivos para quem é membro. Então, recomendo a mais gente se inscrever caso queiram. Vejo vocês na próxima e até!